Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Encapuzados assassinam rapaz a tiros em Barra de Jangada. Desconhecidos matam rapaz e ferem comerciante a bala em Santo Amaro. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas, aliás, nas últimas 48 horas, final de semana, foram registrados 15 assassinatos no estado, 15 homicídios, 6 deles ocorreram no interior e 9 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.953 assassinatos, sendo 1.034 no interior e 919 no Grande Recife. E agora vamos saber quais os destaques de hoje do programa Bronca 24 Horas, que começa dentro de instantes, às 7 horas na sua TV Jornal. Washington Gurgel, bom dia, um abraço, bom início de semana para você. Oi, Eliel, bom dia para você, aos ouvintes da Rádio Jornal, 7 em ponto, eu chego com Bronca 24 Horas. Hoje destacando o caso de um casal que foi encontrado morto em um apartamento que também pegou fogo. Teve esse incêndio nesse apartamento, o bombeiro foi chamado, polícia chamada, daqui a pouco 2 corpos encontrados no local. A gente vai mostrar também uma festa que acontecia numa chácara, muita bebida foi servida por lá. O fato é que quando o dono da chácara chegou no estabelecimento dele pela manhã, tinha uma pessoa morta, tinha um corpo dentro da chácara. E acredita-se que essa pessoa participava da festa. O dono disse que alugou o espaço e só esteve lá no outro dia para ver como estava a situação e se deparou, infelizmente, com esse corpo aí. A gente vai mostrar ainda um assassinato que aconteceu em Jaboatão e a violência também no interior do estado. Tanto violência contra a vida como também contra o patrimônio. 7 em ponto, portanto, eu chego com Bronca 24 Horas na sua TV Jornal, SBT, Canal 2. Um abraço, Eliel, e boa semana a todos. Outro Gurgel. Olha, minha gente, final de semana com 3 homicídios registrados no Cabo de Santo Agostinho. A violência continua desenfreada. A coisa está assustadora realmente no Cabo de Santo Agostinho. 3 pessoas foram assassinadas nas últimas 48 horas. Uma delas, Marcos Eduardo Alves, de 26 anos. Ele morava na Rua 1, cidade de Igarapu, no Cabo, e foi assassinado a tiros na residência dele por 2 homens desconhecidos. De acordo com informações, os criminosos chegaram no local, chamando a vítima pelo nome. Quando o rapaz apareceu, foi baleado, correu para dentro de casa, mas foi seguido e executado. E de acordo com informações, ele já havia sido preso por crime de homicídio. A outra vítima do Cabo de Santo Agostinho foi assassinada antes de ontem na Rua 7, na Charnequinha. Jefferson Alves da Silva tinha 23 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na cabeça. E a terceira vítima da violência no Cabo, crime que aconteceu antes de ontem na Torrinha, a vítima, Jardison do Nascimento Silva, 35 anos de idade, foi morto com disparos de arma de fogo efetuados por elementos desconhecidos. E um casal que foi encontrado morto carbonizado no apartamento em Boa Viagem. Vamos ouvir a nossa companheira Cíntia Ferreira, traz pra gente os detalhes. No início parecia uma ocorrência rotineira para os bombeiros. Eles foram acionados por volta das 2 horas da madrugada para apagar um incêndio em um apartamento do 5º andar de um edifício na Rua José Paraíso, em Boa Viagem. Após o trabalho para combater as chamas e resgatar os moradores do prédio, os bombeiros encontraram 2 corpos dentro do imóvel. Um deles, que pode pertencer a uma mulher, estava na sala, completamente carbonizado. Ao lado do corpo, uma lâmina de uma faca foi encontrada. O cabo foi consumido. Em um dos quartos, encontraram um homem morto, parcialmente carbonizado, com um ferimento no peito. Foi aí que a Polícia Civil foi acionada. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, identificaram no apartamento uma cena de crime. Inicialmente, o caso foi registrado como um homicídio e uma morte a esclarecer. Mas isso pode mudar. De acordo com o delegado Antônio de Campos, que foi até o local,
laudos periciais são importantes para saber se houve uma terceira pessoa na cena do crime ou se era um caso de feminicídio, já que há indícios de que a vítima que estava na sala tenha sido assassinada. Mesmo com o corpo carbonizado, a polícia acredita de que se trata da dona do imóvel, uma empresária de 29 anos de idade, companheira do representante comercial de 33 anos encontrado no quarto. Uma moradora do prédio, que prefere não se identificar, ouviu barulhos vindos do apartamento durante a madrugada. No decorrer da confusão, estavam dizendo que eles estavam brigando muito, escutaram zoada, objeto cair no chão. Só isso, e depois começou o fogo, do nada. Ainda segundo a polícia, os dois foram vistos horas antes do crime em um bar. No Instituto de Medicina Legal, familiares do representante comercial disseram não saber o que aconteceu. Segundo o irmão dele, que não quer ser identificado, o casal se relacionava desde o ano passado. Recentemente, rompeu o namoro, mas reatou há poucos dias. A gente pediu muito para ele não voltar, mas a última coisa que ele me disse foi que ele precisava voltar para ajudar ela a sair dessa vida. Ele não acredita em uma terceira pessoa na cena do crime, mas alega que o irmão não era violento. Ele é uma pessoa calma, esse era o terceiro casamento dele, ele não tem nenhum histórico de violência doméstica. Para os médicos legistas do IML, a morte do representante comercial não foi provocada pelo ferimento no peito, mas sim por asfixia por confinamento, provavelmente por ter inalado muita fumaça. Para a amiga da empresária, a jornalista Andrea Bauer, trata-se de um feminicídio. Tem muitas questões em aberto, né? Ela estava dopada? Ela estava viva? Quando o fogo começou? Em que momento houve as facadas? Foi defesa também? Né, ela tentou se defender, ela não tentou se defender, não teve como. O que a gente sabe é que 100% de certeza que não foi um acidente. Antes de morrer, ela ainda teria enviado uma mensagem a um amigo informando que tinha terminado o relacionamento. Os 2 celulares do casal foram apreendidos e devem passar por perícia. Cíntia Ferreira para a Rádio Jornal, Rádio Notícia. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Adailton José de Oliveira, de 54 anos de idade, residente na rua São Bernardo, na comunidade do Caçote em Areias. Ele foi espancado na comunidade do Caranguejo, na Ilha do Retiro, por um elemento desconhecido. Foi levado para o Hospital da Restauração. Isso aconteceu no dia 1º de maio. Ele estava internado no Hospital Tricentenário, foi removido do HR para o Tricentenário e ontem faleceu. O corpo foi removido para o IML. O ambulante Melquisedeque Santos de França, 29 anos de idade, vendedor de galetos. Ele foi assassinado com tiros de pistola .40 na Rua dos Coqueiros, no Córrego do Abacaxi, em Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. A informação é de que o rapaz já havia sido preso e seria usuário de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao IML. O comerciante Robson José Pereira, de 38 anos de idade, e Tamanino Gomes dos Santos, 41 anos, foram baleados no bar do Robson, da primeira vítima, o comerciante, na rua Cantora Clara Nunes, no bairro da Torre, por 2 homens desconhecidos. As vítimas foram levadas para o hospital Getúlio Vargas, onde o Robson já chegou sem vida. Tamanino foi removido para o HR e ontem também não resistiu aos ferimentos e faleceu. Bruno Silva de Aguiar, um jovem com 21 anos de idade, residente na rua General Costa e Silva, em Alberto Maia, Camaragibe. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Projetada, na chácara Jesus Dias, condomínio Flor do Araçá, no bairro da Guabiraba. Crime praticado por um elemento desconhecido. A vítima morreu momentos antes, segundo informações, teria participado de uma festa justamente lá na Grande e depois foi assassinado. O corpo de Bruno Silva de Aguiar foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP, sob o comando do delegado Alalmo Lima, o Amarelinho. Desconhecidos matam rapaz e ferem comerciante a bala em Santo Amaro. Encapuzados assassinam rapaz a tiros em Barra de Jangada.
Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Olha, minha gente, um carro-táxi foi tomado de assalto ontem à tarde por 2 elementos. Um Cobalt branco, placa PDY 8904, placa de Recife. Qualquer informação do paradeiro deste veículo para o telefone 9747-9977, repetindo 9747-9977. José Ângelo Ferreira de Lima, um idoso de 60 anos, foi assassinado a facadas durante um desentendimento numa bebedeira no sítio Tapera, em Terezinha, no Agreste do Estado, pelo colega de copo. José Romildo Matias da Costa, de 51 anos de idade, está foragido. A comerciante Tatiana dos Santos Barbosa Granja, 37 anos de idade, estabelecida com depósito de bebidas na rua Pedro Sobrinho, em Cabrobó, no sertão do estado, foi assassinada com disparos no rosto, na cabeça, no próprio estabelecimento, por um só elemento que fugiu na motocicleta. O corpo da comerciante Tatiana dos Santos Barbosa Granja foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Ítalo Rafael da Silva, de 19 anos de idade, um usuário de drogas, foi assassinado com tiros no pescoço quando estava num bar. Bar Sofrência, localizado no pátio da Sulanca, em Palmares, na Mata Sul do estado. Um só elemento cometeu o crime e a vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local, de onde o corpo foi removido para o IML aqui no Recife. Meikson Miguel dos Santos, de 24 anos, foi baleado na rua José Barradas, ou rua Tancredo Neves, no centro de Gamileira, por um elemento desconhecido, levado para o hospital local, mas não resistiu e faleceu. De acordo com informações, ele seria um ex-presidiário por tráfico de drogas. O motorista Eduardo André de Lima foi assassinado a tiros na Avenida Leão Dourado, bairro Caiucá, em Caruaru, no Agreste do estado. E o suspeito, um policial que estava no veículo com a namorada e teria sido abordado pelo Eduardo, que estava armado e teria tentado assaltá-lo. Daí o policial ficou no local depois de matar o suspeito e acionou as autoridades. Anderson Matheus de Souza, de 19 anos de idade, foi encontrado morto a bala no sítio Faguça, zona rural de Serra Talhada. Elementos desconhecidos mataram ele e os caras, inclusive, teriam levado ele num carro Gol branco antes de ontem, e ontem ele foi encontrado morto. O corpo de Anderson Matheus de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Um ônibus da empresa Caxangá, da linha Jardim Brasil 2, Cruz Cabugá, foi assaltado na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, por um só elemento que roubou a renda do carro. Um coletivo da Pedrosa, da linha Miroeira Macaxeira, foi assaltado na BR-101, pertinho da comunidade Bola na Rede, na Guabiraba, por um só elemento armado com um facão, roubou os pertences, dinheiro do motorista e também dinheiro da renda. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. Paulo da Barraca, no IPCEP. Ele é amigo de Xarel, de Carlinhos Tricolor, da Dançarina Rosa e também de Zacarias do Brega. Mero do Bar é do Córrego Genipapo. Ele é irmão de Diego do Procon e também é filho de Anício. Adriana dos Torrões está aniversariando. Adriano, a esposa dele é Cássia, e os filhos do casal, Isaac, Júlio e Alice. O pai do Adriano é o estivador Babau e o sobrinho do tio dele é o Mizinho. Sérgio, do Clube da Piscina, também está aniversariando. Melissa está completando 4 aninhos. Ela é filha de Leandro e Jacilene Jace, do Poço da Panela. Os avós de Melissa
é o senhor Egildo Neide, também Lila. E o amigo da família é o Bruno Cascato, produtor da dupla Caju e Castanha, que tem a nova música aí, A Tampa e a Panela. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o tenente Francisco Xavier, os subtenentes Pedro Ricardo do Nascimento e Luiz Vilar Santana Brasil, e os sargentos José Carlito da Silva Batista e Otacílio Gomes dos Santos. Agradecendo a turma sintonizada com a gente aqui na Jornal, Laiana da Esmaltaria no Jangaém Paulista, no Mercado de Nova Descoberta, Mr. Nelson e Fernando da Galinha, os vigilantes do Engenho Massagana, inclusive Wagner, esposo de Vera, do Bar do Cajá, no Fundão, e também o Sargento Solteirinho, os irmãos Múcio, Vitor e Vando, da Retífica Pereira, na antiga gravação da Macaxeira. Nildo Mecânico está lá na Bomba Metério, e o pai dele, Nado, mora no Conjunto Beira Mar, no Jangaém Paulista. A enfermeira Nauzira, do Hospital Maria Lucinda, no bairro da Jaqueira. Eric e Paulo Dias, do Mercadinho e Lanchonete da Gláubia, na Avenida Estados Unidos, em Pau Amarelo Paulista. George da Estância e a mãe dele, a carnavalesca Zezé. Os macumbeiros do mal estão na Avenida Costa Azul, em Pau Amarelo, ligados com a gente. Fernanda e Márcia, da vacinação do Clube Atlântico, em Olinda, também ligados com a gente aqui na Rádio Jornal. Moisés Alexandre Pereira de Lima, de 65 anos de idade, residente na rua Henrique Dias, no Engenho Maranguape, em Paulista. Ele foi agredido à faca por Michele Cardoso Ferreira, de 35 anos. Ela invadiu a casa do idoso para subtrair um botijão de gás, e daí ele reagiu, acabou esfaqueado, foi levado para o Hospital Miguel Arraes, e ela foi presa em flagrante. Cícero Leandro da Silva, de 36 anos de idade, residente na rua Rio Madeira do Ibura, foi baleado na rua 12 de julho, na UR3, por elemento desconhecido, sendo levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, de onde foi em seguida removido para o HR. Um frentista morreu ao colidir a motocicleta de frente com a carreta no distrito de Lagoa do Barro, em Araripina. Paulo Alvino ainda chegou a ser levado para o hospital local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Encapuzados assassinam rapaz a tiros em Barra de Jangada. A vítima, David Carlos dos Santos, de 32 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros na segunda Travessa Jaú, no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, por 3 homens encapuzados. Ele, o David, ainda correu cerca de 30 metros até tombar sem vida. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam rapaz e ferem comerciante a bala em Santo Amaro. Valmir Pereira do Monte Nascimento, residente na rua Espinhar, em Santo Amaro, e o comerciante Moarque José da Silva, de 61 anos, foram alvejados por disparos de arma de fogo na travessa do Campo do 11, em Santo Amaro, bem por trás do Campo do 11, por elementos desconhecidos. O alvo, segundo informações, teria sido Valmir, que tentou correr ainda e foi parar bem na frente do estabelecimento do cidadão, que acabou ele, Moarque, sendo atingido por bala perdida. Valmir Pereira do Monte Nascimento morreu na hora, e o comerciante, ferido por bala perdida, foi socorrido no Hospital da Restauração. O corpo de Valmir foi encaminhado ao IML depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Forte, FM 90.3.